Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o Clóvis, professor de hebraico e de grego, e nesse vídeo vamos refletir sobre a palavra hipocrisia. Mas vamos refletir na sua origem do grego do Novo Testamento. Fiquem conosco, se inscrevam no nosso canal, divulguem, ativem o sininho para receberem notificações sobre nossos novos vídeos. Nos ajudem a divulgar esse trabalho, essa reflexão. E fiquem conosco até o fim desse vídeo. A palavra hipocrisia é muito usada no nosso cotidiano. Costumamos ouvir as pessoas dizerem: mas tal pessoa é hipócrita, tal político é hipócrita. Para de hipocrisia, você está sendo hipócrita. Mas nós não meditamos na origem dessa palavra. Essa palavra já existia no uso da literatura grega, mas com Cristo ela ganha um novo sentido. A palavra hipócrisis, no grego clássico, era primeiramente a resposta de um oráculo. Era a resposta de uma profecia, de um oráculo divino. Tanto é que Hipócrites, a princípio, era aquele que vinha e explicava uma visão, ou um sonho, ou uma profecia, ou um oráculo. E essa pessoa vinha e explicava o seu sentido mais profundo. Então já existia no grego clássico. Mas Cristo dá essa palavra um novo sentido. No Novo Testamento ela vai aparecer como fingimento, como falsidade, como dissimulação, tal qual conhecemos hoje. Mas temos de pensar a palavra em si, esmiuçar a palavra, né? A palavra hipócrisis vem primeiramente do verbo hipokrinomai. E krinomai, krino em grego significa julgar. E hipó significa atrás, debaixo. E por isso, hipócrisis seria julgar, entender o que está por trás, explicar o que está por trás, o que está debaixo. Ter um julgamento sobre o que vai atrás, o que vai de baixo. Tanto é que Hipócrites, no grego, foi usado para significar o ator, o intérprete. Porque na tragédia grega ou na comédia grega, os personagens usavam máscaras, aqueles atores colocavam uma máscara. Só que todos sabiam que por trás da máscara havia um indivíduo julgando, havia um indivíduo decidindo, realizando, pensando por trás da máscara. Então sabiam que essa pessoa era o ator, o intérprete, alguém que agia por trás da máscara. Agia, tomava decisões debaixo da máscara. E Cristo, então, vai usar essa palavra como aquele que é falso, aquele que interpreta na vida. Nós temos o uso em Mateus 6, versículo 5, que Cristo fala: não sejam como os hipócritas que oram nas praças, em pé, clamam em alta voz, mas apenas para serem vistos pelos homens. Ou seja, eram homens que gostavam de demonstrar uma santidade aos demais, uma justiça aos demais. Então, quando eles iam orar a Deus, eles gostavam de orar em público, em orar com todos
contemplando sua santidade, sua devoção a Deus. E Jesus fala, isso é ser hipócrita. Porque você não está orando porque você quer buscar a Deus, você quer realmente falar com Deus, adorar a Deus. Mas você está buscando a glória humana. Você está buscando o elogio humano, a admiração dos demais, para que os demais pensem, nossa, quanto ele é santo, nossa, quanto ele é justo. Cristo também usa em Mateus, capítulo 23, Cristo fala, não sejam como os fariseus, hipócritas. Muitas vezes eles limpam o exterior do copo, mas o interior do copo está cheio de maldade, de rapina. Eles são como sepulcros caiados. Por fora são belos, mas por dentro carregam morte, carregam ossadas, carregam podridão. E nesse versículo, Cristo fala dessa ala do judaísmo, né? Os fariseus que, segundo Cristo, gostavam de demonstrar uma justiça, demonstravam uma beleza, uma verdade, e eram exteriormente santos, exteriormente irrepreensíveis, exteriormente incorruptíveis, mas como um sepulcro caiado, apenas um túmulo pintado por fora, que, embora encante quem vê, por dentro carrega podridão, carrega morte, carrega toda sorte de ossadas. Isso então é hipocrisia. É então quando nós agimos com o próximo, os nossos atos demonstram uma coisa, mas no nosso interior estamos pensando algo bem distinto. Agimos de uma forma, mas o nosso coração não corresponde à nossa atitude. O nosso coração não corresponde à nossa ação, à nossa palavra. Então há um julgamento por trás, escondido. Há um julgamento por baixo, que os outros não conseguem discernir. Pensemos como exemplo o beijo de Judas. Judas beija o Cristo. O beijo expressaria amor. Um beijo expressa amizade, expressa lealdade, respeito. Só que Judas beija o Cristo, entregando Cristo à prisão. Judas beija o Cristo, entregando Cristo para a sua morte. Então o beijo de Judas, que deveria expressar amor, gratidão, amizade, na verdade era o beijo para entregar Cristo aos soldados romanos. Ele já tinha dito aos soldados, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, esse vocês podem prender. Então o beijo de Judas não expressava o que um beijo deve em essência expressar, que é expressar amor, fidelidade, respeito, amizade. Havia um julgamento por trás dessa ação de Judas, um julgamento que não correspondia a essa ação. E por isso, essa palavra hipocrisia vem de hipócrisis, hipó, atrás, debaixo, crisis, julgamento, julgar, decidir. Vem do verbo hipokrinomai, repetimos, krinomai, julgar, hipó, por trás, de baixo. Sempre que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos não correspondem àquilo que sentimos, àquilo que realmente pensamos, àquilo que realmente somos, estamos sendo hipócritas, estamos agindo com hipocrisia. Aquela pessoa que chega para um amigo
e fala que o ama, fala que o admira, fala que nutre por ele respeito, amizade intensa, mas está desejando para ele em seu coração mal muitas vezes, pensando mal daquela pessoa, só que não revela, não age com verdade, com sinceridade. É aquela pessoa que na frente demonstra afeto, na frente do amigo demonstra consideração, amor, mas quando o amigo sai, ela começa a criticar, começa a condenar, começa a julgá-lo de forma ruim. Isso é hipocrisia. Porque carregamos um julgamento ruim escondido, uma maldade oculta, carregamos um sentimento que não revelamos para o outro. E é por isso que em Mateus 16:6, Cristo fala: livrem-se e tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como um fermento, Cristo diz que é a hipocrisia, porque às vezes alguém dissimulando distorce o que outra pessoa falou e sai contando aos demais. Nossa, você viu como tal pessoa agiu mal, falou tal coisa de você, e sai contando para os demais. E aquilo vai se tornando um grande fermento, porque vai produzindo toda uma agitação de intriga, toda uma agitação, uma rede de contendas. Assim como o fermento no interior da massa vai produzindo todo um processo químico que leveda a massa, incha a massa, faz o bolo crescer, da mesma forma que é hipócrita, que ouve as palavras de um amigo, distorce ou sai contando de forma maliciosa, e aquilo se transforma num grande fermento de ódio, que gera contendas, gera brigas, e nos piores casos, gera até mesmo a morte. Vemos essa hipocrisia desde o Antigo Testamento, a relação que Israel tinha com Deus. Isaías, no capítulo 29, versículo 13, fala dessa hipocrisia. Deus repreende o povo por meio de Isaías, dizendo: esse povo me louva, me adora com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. O povo dizia para Deus que o amava, adorava a Deus com cânticos, com louvores, orava em alta voz falando essas coisas, mas o coração estava longe de respeitar a Deus. Nos seus corações eles não amavam a Deus, não eram gratos a Deus, não obedeciam a Deus. E o que havia então era apenas um culto vazio, um culto hipócrita. Porque na exterioridade do culto, eles eram pessoas que amavam a Deus, que eram fiéis a Deus. Na exterioridade do seu falar, eles amavam e adoravam a Deus. Só que na interioridade do seu sentir, do seu pensar, na interioridade de suas almas, eles não amavam a Deus. Que Cristo nos ensine a fugirmos da hipocrisia, que até mesmo o nosso culto para Deus não seja apenas atos exteriores, não seja apenas frequentarmos uma igreja, pregarmos uma palavra, cantarmos e demonstrarmos um amor a Deus nos gestos exteriores, um amor a Deus que não corresponda ao que vai dentro da nossa alma,
ao que vai dentro da nossa mente, ao que vai expresso pelas nossas atitudes, ações, palavras. Que nós possamos hoje também fugir desse fermento maléfico, que sejamos leais, verdadeiros, sinceros nas nossas relações. Se gostamos da atitude do outro, possamos dizer que gostamos. Se não gostarmos, que possamos sentar à mesa e discutir o assunto, e enfrentar o conflito, e dizer por que não gostamos de tal atitude, e buscarmos melhorar juntos, mas não após o outro agir de forma ruim, nós saímos falando mal para os demais, evitando o conflito, difamando a pessoa, sendo que na presença do outro nós não discordamos, nós não tentamos enfrentar aquele conflito, aquela divergência, que nós nos livremos disso e nos livremos então da hipocrisia. Deus abençoe cada um de nós.